Há 50 anos atrás, no dia 18 de maio de 1973, o sequestro de uma criança se tornou mais uma alta e cruel prova de como a ditadura militar brasileira de 1964 impactou pessoas inocentes. O regime ditatorial contribuiu para queimar os arquivos de um crime que aniquilou a vida de uma garotinha chamada Araceli Cabreira Crespo, brutalmente assassinada quando tinha apenas 8 anos de idade. O caso do desaparecimento e morte da menina intriga pela grande quantidade de fatos desencontrados até hoje, 50 anos depois do crime. Polícia, suspeitos e familiares se depararam com diversas versões ao longo desses anos, e o crime permanece sem solução. O processo, depois do julgamento e absolvição dos acusados, foi arquivado pela justiça. Raptada, drogada e abusada sexualmente, a morte de Araceli segue sendo uma das maiores incógnitas do Espírito Santo. O assassinato da garota serviu de marco para a criação do Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual contra Crianças. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. O assassinato da menina Araceli Cabreira Crespo, após ser drogada, torturada e estuprada, que completou 50 anos com a marca da impunidade, foi denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, OEA, o Movimento Nacional de Direitos Humanos, MNDH, o Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Serra, CDDH, e a Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional do Espírito Santo, que cobram reparação histórica e que o Estado brasileiro seja responsabilizado internacionalmente por omissão e violações. Como sempre fazia, ela saiu de sua casa no bairro de Fátima, na Serra, e foi estudar na Escola São Pedro, na Praia do Suá, em Vitória. Naquele dia, sua mãe, Lola Cabreira Crespo, solicitou que Araceli retornasse mais cedo do que de costume, por conta do horário do ônibus que a menina pegava de volta para casa todos os dias. Mas tudo mudou, segundo uma testemunha que viu a criança pela última vez. Era um adolescente que estava em um bar entre o cruzamento das avenidas Ferreira Coelho e César Ilau, em Vitória, que ficava a alguns minutos de onde Araceli estudava. Mais tarde, a testemunha contou à polícia que na época percebeu que a garotinha não tinha entrado no ônibus. Em vez disso, a menina estava brincando com um gato no bar. Depois daquilo, ela jamais foi vista novamente. 5 décadas depois, os culpados pelo crime foram condenados em um primeiro momento, mas libertos após a revisão do caso. Quando anoiteceu, no mesmo dia, o pai de Araceli, Gabriel Sanches Crespo, iniciou as buscas pela filha. O cadáver de uma menina só foi encontrado no dia 24 de maio, totalmente desfigurado, em uma mata nos fundos do Hospital Infantil em Vitória. Em um primeiro momento, Gabriel reconheceu o corpo como sendo da filha, mas no dia seguinte negou e declarou que Araceli ainda continuava desaparecida. Meses depois, exames de autópsia confirmaram que, de fato, os restos mortais eram da criança. O responsável por encontrar o corpo foi o policial Ronaldo Monjardim, à época com apenas 15 anos, junto com o seu pai. As investigações sobre o cadáver da menina foram atrapalhadas, pois grande parte das testemunhas estavam sendo ameaçadas. Ninguém queria conversar sobre o assunto. São muitas as versões do crime que foram analisadas pela polícia. No entanto, há 3 principais suspeitos do assassinato de Araceli. Dante de Barros Michelini, conhecido como Dantinho, Dante de Brito Michelini, pai de Dantinho, e Paulo Constantin Elau. Dantinho era um latifundiário que gozava de enorme influência junto ao governo militar. A versão da morte da menina, que envolve ele, afirma que Araceli foi raptada por Paulo Elau no bar, logo após ela deixar o colégio. No mesmo dia, a menina teria sido sequestrada e levada para o então bar franciscano, na praia de Camburi, que pertencia a Dantinho.
Lá, a criança foi estuprada e mantida em cárcere privado sob efeito de drogas. Os entorpecentes foram ministrados pelo filho de Dantinho e por Paulo Elau, que teriam cometido a violência sexual contra a criança. Como a menina foi muito dopada, perdeu a consciência e entrou em coma. Mas aí foi tarde demais. Quando foi encaminhada ao hospital, já estava morta. Paulo Elau e Dantinho teriam então jogado o corpo de Araceli no matagal, que fica atrás do Hospital Infantil em Vitória. Segundo denúncia do promotor Valmor Bermudes, revelada em entrevista ao programa Globo Repórter de 1977, Dantinho passou a usar a sua influência com oficiais da ditadura para não ser condenado pelo crime. O homem tinha forte ligação com a polícia capixaba e a usou para dificultar o trabalho de investigação dos policiais. Durante o julgamento, Paulo Elau e Dantinho negaram conhecer Araceli ou qualquer outro membro da família Cabreira Crespo. Em 1980, o juiz Hilton Ciri definiu uma sentença para os acusados. Paulo Elau e Dantinho deveriam cumprir 18 anos de reclusão e o pagamento de uma multa de 18 mil cruzeiros. Dante Michelini, filho de Dantinho, por outro lado, foi condenado a 5 anos de encarceramento. Em 1991, os acusados recorreram e o crime voltou à fase de investigação. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo anulou a sentença e o processo passou para o juiz Paulo Copolillo. O novo juiz, responsável pelo caso, escreveu uma sentença de mais de 700 páginas que absolveu os acusados por falta de provas, após passar 5 anos analisando os autos do processo. O processo foi engavetado em 1993 após o crime prescrever e até hoje permanece sem solução. Segundo o relato do autor José Louzeiro, que escreveu o livro Araceli, Meu Amor, o caso sobre a morte da criança resultou em 14 óbitos, seja de possíveis testemunhas e até pessoas interessadas em desvendar o crime. Ele próprio, enquanto pesquisava sobre o homicídio em Vitória, durante a produção do livro, teria sido alvo de uma tentativa de queima de arquivo. Sobre o caso Araceli também ocorreram denúncias de subornos a policiais e álibis forjados. Entre os mortos durante as investigações estão o jovem de 17 anos, Fortunato Piscin, Jorge Michelini, o sargento e agente do Serviço de Inteligência da PM, José Homero Dias, e o traficante José Paulo dos Santos, conhecido como Paulinho Boca Negra. O assassinato de Araceli fez com que o Congresso Nacional instituísse o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes em 2000. A memória da garotinha é lembrada todo dia 18 de maio. Todos os anos, desde 2000, entidades, coletivos e comunidades se organizam para divulgar não só a história de várias Araceli, mas para mostrar à sociedade que precisamos denunciar os casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O maior canal de denúncia nacional é o Disque 100, mas denúncias podem ser feitas também às Polícia Civil, 197, Polícia Militar, 190, Polícia Federal, 191 ou aos conselhos tutelares de sua cidade.